Eu sempre ficava me questionando qual o risco de morte de uma pessoa fazer uma tatuagem. Porque imagina, só por uma questão estética perder a vida não vale a pena, não compensa, né? Prefiro ficar sem a tatuagem. Ah, não tem tatuagem? Não, não tem tatuagem. Ah, mas por quê? Ah, acho que não vale a pena, não vale a pena. Aí tá aqui, ó, tá aqui. Não é só uma coisa da minha invenção da minha cabeça, uma ficção minha, não. Tá aqui, ó. Durante a sessão, vamos ver o que aconteceu, se foi uma hemorragia. Porque se foi durante, provavelmente foi uma hemorragia. A agulha deve ter perfurado algum vaso sanguíneo e sangrou até, infelizmente, havia óbito. Vou aumentar um pouquinho o som. Você de casa já ficou sabendo, Silvano, você já ficou sabendo de alguém que morreu por conta de uma tatuagem? Já Tô sabendo agora. Tô sabendo agora. Sempre desconfiei, né? Porque, pô, uma agulha pode perfurar um vaso sanguíneo importante. alguma vez? Aqui no estúdio, pelo menos ninguém. Eu também não tenho conhecimento de alguém que morreu por tatuagem até me chegar essa história que eu vou compartilhar com vocês. Se Ó, e pelo porte, é um rapaz saudável, relativamente novo e que tem uma certa musculatura, então deve praticar uma atividade física. Se já que todas essas características ele já veio a óbito, imagina se for uma pessoa que nem que seja sedentária, ou uma pessoa que seja obesa, que seja gorda, que não pratica atividade física, fumante às vezes, né? Aí mesmo que vai ser pior ainda, porque com a capacidade de resistência dela vai sendo menor, né? Às vezes ela não é tão forte e vai acabar vindo. Por isso que eu falo pra você, tem que tomar muito cuidado com o profissional que vai fazer esse tipo de serviço. Lembrando, pessoal, a gente vai ver a matéria. Dependendo do que aconteceu na matéria, a gente vai ver se tem responsabilidade civil e penal pelo lugar onde ele fez a tatuagem, tá? Pelo profissional que fez a tatuagem, né? Nem, não no dolo, porque ele não teve intenção, mas no sentido culposo, né? Por imperícia, negligência, homem né? aí, Alguma coisa assim, né? ó, você vê que ele já tinha algumas tatuagens ali no braço. Ele é o Davi Luiz, jovem, 33 anos, sempre quis tatuar o próprio corpo, ele sonhava com isso. Segundo a esposa dele, essa era a primeira vez do marido. Ah, então essa tatuagem que tá desde ali da mão dele já não existia antes. É imprudência, imperícia ou negligência. Im- Imprudência, imperícia ou negligência. Se acontecer algum desses fatores, né? É que estava sendo feita nesse dia. Vai ser analisado pelas autoridades legais na hora de fazer o inquérito, averiguar o que aconteceu. Ela vai analisar, teve imprudência, se teve imperícia. Ela que vai analisar, as autoridades legais, né? E a esposa registrando. Era a primeira vez do marido no estúdio de tatuagem. A sessão, Silvano, durou 8 horas. Pelo que parece no vídeo, ele tá tomando bastante cuidado, porque ele tá sendo gravado também, né, para fazer o vídeo nas redes sociais. Então, não acredito, talvez, né, que seja uma imprudência, talvez mais pela imperícia mesmo, né? Pela imperícia, foi lá e sem querer cometeu um erro. Porque parece que ele tá tomando cuidado, né? O objetivo era fazer um desenho no braço ali inteiro dele. Mas ele não imaginava. Ah, não, não foi durante a sessão, aí que eu tô dizendo, tava achando estranho, porque se fosse durante a sessão, era um vaso sanguíneo, mas foi após a sessão. Se foi após a sessão, pode ter sido às vezes uma inflamação, né? Pegou ali uma inflamação, às vezes uma embolia, né? Vai parar no coração, né? Aí são outros fatores que podem ter acontecido, porque foi após a sessão, não foi durante a sessão. Mas que estranho, Que porque esse lá no sonho título não tá durante a sessão, deixa eu voltar ali. Nossa, no título tá durante a sessão. E dele. aqui eles colocam após sessão. Meu Deus do céu, essas fontes jornalísticas às vezes, né? Um faz o texto nas redes sociais, lá no canal, e outro fez a matéria da TV. E os dois não se combinaram, não bateram uma coisa com a outra. Houve uma discordância aqui de informação, né? Quem cadastrou isso lá nas redes sociais, lá do canal do YouTube no vídeo, pô, tinha que ter um pouquinho mais de atenção no que tá fazendo, né? Ele iria virar um pesadelo. Vou explicar por quê. Provavelmente como é que funciona, eu já trabalhei com empresas grandes. Ele nem viu o vídeo. Só chega o arquivo digital e no próprio arquivo digital já vai estar a descrição do que ele tem que cadastrar lá. O título, tá? Já é o próprio título. Às vezes a gente já coloca no próprio arquivo digital. Só subiu pro canal do YouTube, ele nem olhou. Devia ter fazer uma dupla verificação, né? Devia ter conferido, mas tudo bem.
É que o profissional que atendeu ele usou um anestésico fornecido por uma veterinária. Nossa, anestésico por veterinária? Fornecido por uma veterinária? Isso é correto? A Anvisa permite? Eu não sabia disso, que poderia pegar de uma veterinária um produto e aplicar num ser humano. Se bem que é pelo componente químico, orgânico, né? O remédico, o anestésico, né? Eu acho que não tem muito a ver com a loja, mas eu achava que tinha, né? Porque a gente, daqui a pouco a gente não vai mais numa farmácia, eu vou numa loja de animais. E esse jovem de 33 anos teve uma reação alérgica muito forte. Ah, tá aí a causa. Foi uma reação alérgica do anestésico. Não foi da agulha, da perfuração, de romper um vaso sanguíneo. Foi o anestésico que ele usou para o rapaz não sentir dor. Ele teve uma reação alérgica e veio a óbito. Nossa, que lastimável, que pena isso. Eu vivo cuidando com esse negócio de reação alérgica. Sempre que me perguntam a que tipos de componentes químicos que eu tenho reação alérgica, tomo muito cuidado e também sempre fico em cima de quem está aplicando algum produto em mim por causa da reação alérgica. Ele começa a perder a consciência. A esposa, meu bem, você tá diferente. Fala comigo, o que tá acontecendo? Ele Meu Deus, imagina a esposa vendo o cara esvaecendo, saindo a vida dele na frente dela, né? Nossa Senhora. já não conseguia nem mais falar. E ali mesmo ele morreu. O caso já está com a polícia. Nossa equipe foi conversar com o delegado e com a esposa desse homem. Eu já vi muito. Tem gente que vai fazer Solução aguosa, 50 mililitros. Aplicar no local 2 borrifadas. Nossa, mas é em borrifadas? Meu Deus. Nem é de ingerir, né? Ou de aplicar com agulha, pelo que eu entendi, é uma borrifada. Mas o que é aquilo ali? Não sei o que lá, 20%? tatuagem, passar lidocaína. Você compra na farmácia, passa lá para evitar um pouco de sentir tanto aquela dor da agulha, porque é uma agulhinha que fica o tempo todo girando ali. Já vi gente também comprando anestésicos e pomadas anestésicas que são proibidas à venda, mas que é fácil de você encontrar pela internet vendendo. A pessoa compra e passa. Ela até passa a pomada e enrola um papel filme ali para a pomada fixar nos poros e fazer efeito. Mas aí que mora o perigo. Nesse caso, foi usado um anestésico que é usado em animal. Coloca no ar essa história que o Brasil está parado. Eu fico curioso, né, se a Anvisa ela permite que esse anestésico que é usado em animais, né, porque foi numa pet shop, pelo que eu entendi que foi, se é permitido a Anvisa para aplicar em ser humano, né? São organismos diferentes, né, pessoal? Parando para ver. Nesse vídeo, o tatuador de David Luiz Porto Santos, de 33 anos, finalizava a tatuagem que era o sonho de infância do rapaz. Ele cobriu todo o braço esquerdo. A tatuagem era essa da foto preta e branca. A companheira de David foi convocada a prestar depoimento. A mulher conta que o marido estava bem, até o momento que houve a aplicação de um anestésico mortal. Estava limpando o excesso que foi passado no braço todo. O meu marido perguntou para ele o que ele tinha passado e ele falou que era um anestésico. Nossa, ele... É isso que eu digo pra vocês, ó. Ele foi perguntado depois o que ele passou e ele disse que é um anestésico. Eu nunca deixo fazer isso comigo. Eu sou bem exigente com relação a isso. Antes de passar as coisas ao aplicar em mim, eu sempre pergunto o que vai passar. Aí às vezes a pessoa fica assim, ó, não. Antes de aplicar em mim, você vai me dizer o que você tá aplicando em mim. Tá? Outra coisa que muito criterioso, não deixaria passar no braço todo. Vai passar em partes. Por quê? Por causa da dosagem. A dosagem seria crucial para essa pessoa estar viva agora. Tá? Eu passaria só 1/4. Tá? Aí faz aquela parte ali. Terminou aquela parte ali, passa mais 1/4. Faz aquela parte ali. Sempre por causa da dosagem. Eu sempre cuido da dosagem, tá? É extremamente importante isso. Não passaria no braço todo. Não passaria. Vai fazendo em partes.
tem uma frase muito importante que eu sempre aplico, dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Aí a dosagem não teria sido tão forte. Ele teria uma reação alérgica, mas talvez não viesse a óbito, né? E meu marido falou que estava começando a baixar a pressão dele. O tatuador falou que era normal, que já passava. Ela tá dizendo que começou a baixar a pressão dele depois que E ele passou. olhava pra mim e fazia assim, que ele não estava bem. Ó, ele olhou e dizia que não estava bem, já levantava da cama, da cadeira, e dizia, me leva para o hospital, chama a ambulância, me leva para o hospital. A mulher Não. percebeu que tinha algo de errado, mas infelizmente não teve tempo de socorrer David. A pupila dele dilatou e ele já convulsionou ali. Perdeu o sentido. Nossa, a pupila dilatou e ele entrou em convulsão, né? Perdeu o sentido. O remédio é esse aqui, chamado de lidocaína. Ele é usado para dar mais conforto a pacientes que passam por Lidocaína, então, foi o componente que... procedimentos médicos. Falta de cuidado ou mesmo, né, uma falta de instrução, talvez, do próprio profissional. Ao delegado do caso, o tatuador admitiu o uso sem permissão médica. Ele disse que, de fato, ele usou a lidocaína a pedido da vítima, né, que estava com muita dor. Então, ó, sem permissão médica, isso é pra ti. E aí que eu digo que aí vai enquadrar naquelas 3 critérios que eu tava falando pra vocês, né? Da imprudência ou da imperícia, né? Porque ele assumiu o risco de estar aplicando sem uma autorização médica, né? O tatuador assumiu esse risco, né? Vou voltar aqui um pouquinho quando ele fala. O uso sem permissão médica. Ele disse que, de fato, ele usou a lidocaína a pedido da vítima, né, que estava com muita dor. A médica veterinária que teria escrito a receita para a compra do remédio foi ouvida pelo delegado e negou qualquer envolvimento no caso. A receita que a gente também tem que investigar, vou ter que ouvi-lo novamente, porque a médica disse que nunca receitou essa substância, né, para o seu estudo. A médica tá tirando o dela fora, né? Por quê? Porque ela sabe que se ela receitou isso e foi aplicado no ser humano, não poderia provavelmente ter feito isso, né? Não poderia ter feito isso, ele deveria ter se consultado com o médico, e o médico, visto se ele tinha alergia ou não, e recomendado isso, né? E é por isso que ela tá dizendo, ela tá negando que ela não... Porque senão ela vai ter responsabilidade junto com isso. Vai ter a responsabilidade dela, vai ter a responsabilidade do tatuador, né? Esse tatuador mesmo, ele admitiu ali, ó, que ele errou. Que ele aplicou sem autorização médica. A morte de David aconteceu em 2021 e começou a ser investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Após a investigação do 6º Distrito, ficou evidente a prática de homicídio culposo. Que foi o que eu comentei, tá? Vai ser aí o culposo, ele não teve o dolo, ele não teve a intenção de matar. Pô, mas ele assumiu um risco aí, né? Então, vai responder pelo crime de homicídio culposo. Porque ele assumiu o risco de matar, né? Ele sabia que tinha um risco de aplicar isso sem uma prescrição médica, uma avaliação médica, sem ter uma equipe médica ali, né? Imagina. O caso segue agora para a fase de conclusão. Em seguida, ele será enviado ao Ministério Público do Paraná, que vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça. Se condenado, o homem pode pegar até 3 anos de prisão. Não é um crime que vai a júri, mas é pelo juiz singular, mas responder pela prática de um homicídio culposo. A nossa equipe foi até o estúdio de tatuagem onde a morte aconteceu. Que fique bem claro, por que ele não vai a júri? Porque não teve o dolo, tá? Não foi um crime doloso. Por isso que não tem o júri, tá? Um dos requisitos para ter o júri é o dolo, é a intenção de matar. Tentamos falar com o responsável, mas fomos informados de que ele não estaria no local. Então, ele não está no momento. Não tá? Ele está em Porto Alegre numa convenção. Mas amanhã é certeza que está aqui. A família de David ainda convive com a dor da perda do jovem, que era pai de 2 filhos pequenos. Meu Deus, pai de 2 filhos pequenos. Pai de 2